de virada. E em 2 minutos, o Ceará saiu atrás do placar com um gol que a gente ainda tá tentando saber pra quem foi. Se foi do Igor zagueiro, se foi do Hudson, enfim. Mas que saiu aos 11 minutos pra 12, quase 12 já do segundo tempo. Depois, ficou bem claro, né? Ficou bem identificável. Aos 35, com o passe do Jean Carlos, o Janderson recebeu, né? Ele foi na linha de fundo, o Jean Carlos cruzou, do outro lado o Janderson bate pro gol, empata. 2 minutos depois, eu tava acabando a narração do primeiro gol ainda. Aí, o Jean Carlos foi lá, pegou na grande área, bateu a bola alta, morre no fundo do gol do Raí, 2-1. Será vira em 2 minutos. Mas até virar, a torcida protestou, contestou, vaiou no primeiro tempo, quando ainda tava 0-0, e depois do gol, mudanças foram feitas. Ou seja, são várias e várias questões pra gente analisar agora, neste momento, neste bate-bola final. Então, tô com o Breno Muniz aqui, ele vai trazer o seu destaque, vai trazer a sua análise e a gente vai tentar entender o que houve nesse jogo no PV. 2 pro Ceará, 1 pro Maracanã. Então, vamos lá. Deixa o seu like, inscreva-se no canal se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda também. E vamos tentar decifrar o que aconteceu. A missão é sua, Breno Muniz. E aí, o que falar desse 2-1 Ceará pra cima do Maracanã, hein? Vamos lá, Lê. Não tem muito mistério, não. O primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, né? O Maracanã começou em cima, tentando pressionar um pouco mais o Ceará, tanto na marcação, né? Marcação alta e tentando chutar chutes de fora da área. Pouco eficiente, apenas uma defesa do Richard. E o Ceará ficou preso na marcação do Maracanã no primeiro tempo, pouco fez, apenas finalizações para fora, de chutes de fora da área, né? Tanto do Vina como do Uri. Então, o Ceará ficou preso nessa marcação e pouco foi eficiente, né? Não chutou no alvo no primeiro tempo, justamente porque essa marcação do Maracanã foi bastante eficaz. Já no segundo tempo, o Maracanã começou em cima, como começou o primeiro tempo também, só que foi muito mais eficiente, né? Teve uma cobrança de falta que o Richard fez boa defesa e já exigiu um escanteio para o Maracanã. Já foi lá também uma cobrança de escanteio perigosa também para o Maracanã. E aos 12 minutos, aquele impasse para saber de quem foi o gol, né? Para mim foi do Hudson. Então ele desvia um chute que vem de fora da área e mata ali o goleiro Richard, abrindo um placar para o Maracanã. Até então, merecido pelo que fez o Maracanã dentro da sua proposta de jogo. Foi bastante eficiente no primeiro tempo e começou o segundo tempo muito bem, abafando a saída do Ceará e atacando bastante. Tentou continuar fazendo isso no segundo tempo com troca de passes. O Ceará teve grande dificuldade também na sua defesa, a defesa muito pesada. Então o Mourinho tem que ver aí durante esse início de temporada ajustar essa defesa. Não é a primeira vez que a defesa do Ceará sofre e sofre gols também. A defesa muito pesada e com a troca de passes ficou envolvente, né? O Maracanã envolveu o Ceará nessa troca de passes e aí dificultou um pouco para o Vozão. Mas com a entrada tanto do Jean Carlos como do Vitor Gabriel, ajudou bastante a movimentação de ataque do Ceará. O Janderson melhorou bastante com a entrada do Jean Carlos. O Eric, que só marcava até então, ele entrou no intervalo, ele também ficou um pouco mais solto com a entrada do Jean Carlos. Então isso foi bastante válido, essa troca do Mourinho, porque facilitou a vida desses dois pontas. E também os cruzamentos ficaram mais certeiros, porque o Vitor Gabriel é um cara que tem mais presença de área do que o Luvanor. Apesar do Luvanor ser um cara mais qualificado do que o Vitor. Mas o Vitor tem mais presença de área, tentou as cabeçadas, não foi eficiente. Mas aos 35 o Jean Carlos fez boa jogada, cruzou e o Janderson empatou. A gente ainda estava tentando ainda, você estava gritando ainda, eu ia comentar ainda quando o Jean Carlos faz o segundo, e faz um golaço. Aí eu toquei na tecla durante o jogo e toco de novo. O Jean Carlos não pode ser reserva. Tudo bem, quer fazer uma rodagem no elenco, quer ver qual é a melhor formação, mas o Jean Carlos não pode ficar de fora. O Jean Carlos é o cérebro do time hoje. Nesse início de temporada, ele é o cara que está sendo mais eficiente. Ele é o cara que está dando passe para gols. Ele, numa defesa fechada como a do Maracanã estava, ele pode quebrar essa linha de defesa
e dar liberdade também para Eric ou para Janderson ou para quem tiver ali nas pontas. Isso facilita bastante. Então, hoje ficou mais uma vez provado que o Jean Carlos é o cérebro desse time, que o Janderson é a válvula de escape do time também, né? Então, não foi um jogo brilhante para o Ceará, mas foi eficiente quando teve que ser, justamente porque o Jean Carlos é um cara diferenciado e não tem como não destacar isso. O Vina vai perdendo espaço cada vez mais, até pela chegada do Jean Carlos, que está jogando bem, e pela questão do Guilherme Castilho também, que também está pedindo passagem, já fez 2 gols nesse campeonato. Então o Vina fica um pouco... Perde o prestígio, né? Perde o prestígio e, consequentemente, vai ficar um pouco banco aí. Eu acho que o Ceará tem muito para se ajustar. Isso vai ser ao longo da temporada, porque não tem como ajustar de uma hora para outra. E principalmente a sua defesa, Lê. A defesa do Ceará precisa ser ajustada urgentemente, porque sofre com ataques e sofre com ataques perigosos de times que não era para tomar. Maracanã, tudo bem, tem uma defesa postada, tem um esquema de jogo definido, mas não é aquele ataque poderoso. Então, e o Ceará sofreu com isso hoje. Então precisa ficar de olho o Morínigo para ajustar essa zaga. E o ponto positivo é a eficiência do ataque, que quando teve a oportunidade, foi lá, empatou e matou logo o jogo, para não dar nenhuma chance para o Maracanã no final da segunda etapa. Ali. É isso aí. Então vamos pro nosso raio-x aqui, né? Vamos pro nosso raio-x para escolher os melhores. O melhor e o pior do jogo de hoje, esse 2-1 Ceará para cima do Maracanã. Repito, seu like é muito importante aqui na nossa cobertura, aqui na nossa transmissão, no nosso vídeo aqui. Deixa o seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito. E vamos nessa, vamos pro nosso raio-x aqui na Torcida K. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da Torcida K. Bem, vamos aqui. Tem como não ser o melhor do jogo, o Jean Carlos, pela assistência e o gol? Ele entrou e mudou a história do jogo. Ou teve outro, meu querido Breno Muniz? Não, ele foi o cara do jogo. E se ele tivesse começado desde o início, ele também seria, provavelmente. Porque ele foi o cara que mostrou como deve ser feito, né? Partir para cima, buscar o passe com qualidade. Ele fez isso, deu o passe e fez gol. Então ele se mostra aí como o cara do jogo e também como o cara do Ceará para a temporada. Né? Para mim, ele e o Janderson se destacam ali dos outros nesse início de temporada. Então, merecido aí esse craque do jogo aí pro Jean Carlos, mais que merecido. Bem, o melhor do jogo é bem visível, é bem notável, mas é o pior do jogo. E o pior do jogo? Quem foi o cara que hoje não surtiu efeito? Pode ser jogador, pode ser treinador, pode ser, enfim, arbitragem. E aí? Vamos lá. Eu acho que o pior do jogo, eu tava em dúvida, o Vina ou o Guilherme Castilho. Para mim, os dois foram bem abaixo. Mas eu vou dar pro Vina, porque se espera do Vina uma qualidade melhor, né? Ele foi o cara desse time durante aí os últimos anos. Então, se espera um pouco mais do Vina. O Guilherme Castilho chegou ano passado, sofreu um pouco com lesões, tá pedindo passagem para esse ano, né? Já fez 2 gols, fez alguns jogos bons. Então, o Vina, até desde o início da temporada, desde o primeiro jogo, né? Desde a primeira rodada do Campeonato Cearense, não vem se destacando, não vem jogando bem. Eu acho que hoje ficou mais do que provado que o Vina vai ser banco nesse time do Gustavo Morínigo, e para mim hoje ele foi bem abaixo, viu, galera? Rapaz, então o Vina é o pior do jogo hoje. Alguma peça desse Maracanã aí poderia chamar atenção para a sequência de temporada do Ceará, se você fosse um olheiro do Bozão? Olha, pro Ceará não, mas eu acho que outros times aqui do Campeonato Cearense ou do nosso futebol podem estar de olho para alguns jogadores, né? O Hudson é muito bom, o Patuta, o Dindê, né? Foi para mim, acho que foi o jogador que mais finalizou do Maracanã, dando trabalho, inclusive, pro Richard. A transmissão escolheu o Patuta como melhor do jogo, mas eu acho que o Dindê jogou até mais que o Patuta hoje. Né? Exatamente. O Dindê para mim foi o grande destaque do Maracanã, justamente porque ele obrigou o Richard a fazer duas boas defesas. Né? Então, para mim, ele foi o cara do Maracanã, é um cara que pode estar de olho nele aí também. É isso, deixa o seu like, inscreva-se no canal, a gente tem jogos, as análises, os vídeos especiais e você sempre ligado com a gente, dessa força, essa moralzinha pra nós. Valeu, gente, até a próxima aqui no nosso bate-bola final, pra galera do corte aí do YouTube. Tamo junto, pessoal.